estamos chegando em mais uma edição do nosso Angra Sem Censura. Você é o nosso convidado, a partir de agora pode curtir, porque o programa hoje tá maravilhoso. Polêmico, alegre, com imagens maravilhosas de Angra. Eu tô te esperando, pode acompanhar, você é o nosso convidado, vem! Olá, boa noite, senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos, mais uma noite de Angra Sem Censura. Agora, muito bem, vamos lá. Vamos colocar aqui o que nós vamos falar hoje aqui, ó. Cara, eu sou super fã desse empreendimento, dessa ideia, dessa concepção de turismo. Eu sou suspeito para falar porque eu falo há muito tempo isso nos grupos de WhatsApp, no rádio, em debates que eu participo. Eu defendo muito essa ideia, né, do aquário público, o aquário marítimo. Toda essa magia, todo esse mistério que tem por trás do mar, né? Eu sou muito a favor de levar isso para as pessoas, essa magia toda, e que tem se espalhado pelo mundo, pouco propagado no Brasil, enfim, né? Iguais a esse empreendimento que eu vou mostrar hoje, só tem 5, né? Com essa estrutura, mas no mundo aí existem vários. Bom, tema de hoje, a relevância e a qualidade de um turismo que educa e preserva. Convidado da sala é André Neto, biólogo responsável técnico e gerente operacional do Oceanic Aquário, lá do Balneário Camboriú. Vem o nosso convidado hoje, vai conversar conosco, lá do sul do país, tá? Bom, antes, eu quero falar algumas coisas aqui que me pediram. Falta de clínico geral no módulo 5 do Parque Mambucaba. O 4º distrito, mais uma vez, vou repetir aqui essa situação do clínico geral. Aliás, não é só no Parque Mambucaba que vem faltando médicos. Os médicos estão virando coisas raras em mais outras clínicas também, em outros bairros. O negócio está complicado, né? Muito complicado. Aliás, uma das pastas que a gente mais fala aqui nesse programa, no rádio, não só na nossa emissora, mas em outras emissoras também da região, a gente vem falando desse problema sério que Angra dos Reis, a Costa Verde, atravessa com a saúde. Isso já vem de muito tempo, já é uma coisa corriqueira aqui, infelizmente. Então, mais uma vez, a gente vai falar aqui com o secretário Dr. Glauco Fonseca, porque nós temos problemas sérios. Continuamos com problemas sérios na saúde. Bom, merendeiras e a Nutrimédia, merenda. Bom, centenas de cidades, isso a gente sabe, é só pesquisar aí que nós vamos ver, tá? Continuaram com o horário da merenda lá, as crianças indo para a escola e merendando. Porque todo mundo sabe que muitas dessas crianças fazem a primeira ou talvez as únicas refeições do dia na escola. E muitas crianças continuam em centenas de cidades, que a gente sabe, indo para a escola, fazendo essa merenda, né? Merendando na escola e voltando, depois com os exercícios e o conteúdo para fazer em casa, né? Em Angra dos Reis não acontece, infelizmente. Parece que cidades aqui próximas a gente está acontecendo isso, né? A criançada está indo merendar. Eu não sei o que aconteceu, porque o orçamento foi aprovado do ano passado, retrasado, enfim, a merenda está inclusa aí, isso já é uma coisa, é uma verba carimbada, a merenda escolar. Então, por que não dar essa merenda para as crianças? A pergunta fica no ar. Por que não colocar essa merenda à disposição das crianças, né? E a merendeira não está recebendo salário, tá? São dezenas de merendeiras que não recebem o salário. Por causa dessa Nutrimédia aqui. Elas não querem se pronunciar no programa, nem neste programa, em outro programa. Por quê? Porque elas têm medo de represálias, né? De perder os seus postos de trabalho, aquela coisa toda, e sofrerem aí represálias da empresa Nutrimédia, que não está pagando os funcionários, tá? Diga-se de passagem. Tem que falar. Infelizmente, tem que falar.
tá? Uma vergonha isso. Bom, muito bem. Deixa eu chamar o nosso convidado. Olha aqui, ó. Ele é biólogo, como eu já disse, né? Deixa eu colocar aqui o nosso... Aqui, muito bem. Empreendimentos de visitação pública no Brasil, a sugestão que pode alavancar ainda mais o turismo em nossa cidade e região, sendo apresentado no programa de hoje. E eu quero chamar também o André Neto, que é biólogo, responsável técnico e gerente operacional do Oceanic Aquário, que nós vamos conhecer já, nesse momento, aqui conosco. Boa noite, meu amigo André Neto, diretamente do Balneário Camboriú, a nossa Dubai brasileira. Ó, um paraíso falando com outro paraíso. Olha que coisa linda. Justamente. Boa noite, Gauchinho. Boa noite a todos os ouvintes. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui. E vamos lá falar desse tema que para muitos é uma novidade, né? Muitas pessoas ainda nem conhecem do que se trata um aquário de visitação pública, qual é o seu papel na sociedade e como a gente pode ajudar na educação desse país, né? Isso, sabe o que me chamou a atenção quando eu fui buscar para fazer esse tema, as informações, esse trabalho, esse engajamento, esse comprometimento que vocês têm com a educação ambiental, a preservação. Eu queria muito saber como é que funciona isso, mas antes nós temos outras coisinhas aqui para perguntar. Oceanic Aquário, Oceanic, né? Aquário. Exato. Do Balneário Camboriú. Há quanto tempo existe e qual é a média de visitante por ano que esse empreendimento recebe? O Oceanic Aquarium, ele foi fundado, ele é recente, é uma empresa muito recente, de um grupo muito bom de entretenimento e turismo, não só para a região, mas que a gente tem pretensões de avançar por todo o país. Então, o Oceanic Aquarium é um empreendimento privado. Iniciativa privada. Uma iniciativa privada. Não temos um centavo de dinheiro público investido aqui no nosso empreendimento. E nós abrimos o aquário em dezembro de 2019. Atravessamos 2020 em meio a essa situação muito lamentável de pandemia, o que para nós foi um desafio muito grande, uma empresa muito nova, passar por essa situação de lockdown, fechamento, enfim. Nós temos um custo operacional relevante e mesmo assim é um grupo muito sólido em que se comprometeu a não demitir. Então, um ponto positivo da Oceanic é que mesmo com 50 e poucos funcionários, em meio à pandemia, nós não demitimos ninguém devido à pandemia. Então, isso já é um ponto bem positivo para uma empresa nova que veio cheio de pretensões maiores para alcançar para o Brasil. E, perante a sua pergunta, nós fechamos 2020, mesmo com todos os fatores negativos, com aproximadamente 400 mil visitantes, né? Então, isso é um número... Por ano. Isso é um número bastante expressivo, né? Balneário Camboriú também ajuda demais, é uma cidade com uma infraestrutura turística sensacional. Nós temos aqui paisagens naturais belíssimas também no entorno e que agrega bastante para alavancar o turismo, o nosso tipo de turismo, né? E como você falou, Balneário Camboriú é conhecida como a Dubai brasileira devido aos arranha-céus enormes dos 3 maiores edifícios do mundo, dos 10 maiores edifícios do mundo, 3 estão aqui na Balneário Camboriú. Então, nós temos um pool de imobiliário muito grande, uma cidade muito rica, e o turismo está muito bem amparado nessa cidade. O visitante vem aqui, ele se sente muito bem amparado, a cidade transmite
uma segurança muito estável, a questão da saúde também é muito boa. Eu sou um exemplo disso, porque eu vim de Santos, São Paulo, estou aqui há 2 anos e posso comprovar que a cidade não deixa nada a desejar para os grandes centros, para as grandes capitais, né? É uma pequena cidade com uma infraestrutura muito grande. Então, a Oceanic visualizou essa situação de Balneário Camboriú e, frente à necessidade de empreendimentos turísticos na região, foi criado o Oceanic Aquário como uma nova ideia para o local, e foi muito bem aceito pela sociedade em geral, e nós estamos fazendo um trabalho muito bom no que tange aquilo que você falou, que é o principal. Nós devemos criar a educação, nós devemos incentivar as questões educacionais, nós devemos incentivar... O projeto educacional é muito interessante. Exatamente. Então, nós temos vários programas com escolas da região, inclusive as escolas municipais têm gratuidade em algumas visitações aqui no aquário. Isso que eu ia perguntar, estava preparado ali. Então, a meninadinha da escola municipal, estadual, tem um desconto no passaporte, né? No bilhete, na entrada. E algumas têm gratuidade, né? Gratuidade mesmo. Algumas têm gratuidade. Quando for para fazer pesquisa, né? A molecada vai fazer pesquisa, às vezes, aquela coisa toda. Essa é a visitação das escolas, que faz parte até do currículo escolar, né? Isso. Então, nós temos vários programas de educação ambiental, nós temos um departamento educativo que formaliza essas questões da educação ambiental. Então, nós temos para várias faixas etárias, vários tipos de visita, vamos dizer assim, popularmente falando. Então, para crianças de 5 a 6 anos, é uma didática compatível com a idade e compatível com o currículo escolar. Então, conseguimos atender desde o infanto juvenil até mesmo os graduandos, né, as pessoas que já estão numa universidade de veterinária, biologia, oceanografia, aquicultura, enfim. Conseguimos atender essa gama muito grande de faixa etária com um propósito bem relevante, que é a ciência e a educação ambiental. Muito bem. Vem cá, eu separei um vídeo aqui pra gente, aí nós vamos assistindo, e o pessoal que está chegando, que está em casa, que já está assistindo, ele vai entendendo a história toda que a gente quer mostrar aqui e fez questão, né, de separar aqui para mostrar pro pessoal, tá? O Oceanic Aquário está esperando você para uma experiência única, rica em conhecimento, conscientização e diversão. Estamos com medidas de prevenção e proteção para todos os nossos visitantes e colaboradores. Iniciamos nossa visita com medição de temperatura e higienização, seguindo para o portal de desinfecção, passagem pelo tapete químico e espaçamento na fila de acesso. São diversas ações de biossegurança para uma visita segura e responsável, alinhadas com todos os órgãos responsáveis e comitês internacionais. No Oceanic, você vai conhecer 25 recintos divididos entre água doce e salgada e mais de 100 espécies como tubarão, cavalo marinho, polvo, peixe-palhaço, pinguins, jacarés, lontras, entre outros. São 2.500 metros quadrados de área de visitação e em torno de 1 milhão de litros de água. O aquário foi criado e pensado para a conscientização desta e das futuras gerações sobre a preservação ambiental e sustentabilidade. Ao final da experiência, você encontra uma loja com diversos itens personalizados, além de poder tomar um delicioso café no Ocean Café. E para eternizar sua visita, você ainda pode bater fotos 3D incríveis. Com estacionamento próprio localizado na Barra Sul, Balneário Camboriú, estamos abertos esperando por você. Oceanic, viva essa experiência!
Olha aí. Esse é o vídeo institucional, então, aí do empreendimento, né, da empresa. Bacana. Esse é um vídeo que criamos muito para explicar também todas as medidas de segurança que temos adotados frente ao Covid. Sim. Para que as pessoas se sintam seguras em vir até o Oceanic Aquarium, né? Isso, muito bem. Sabe o que me chamou muito a atenção? Então, esse lance dessa preservação, essa educação ambiental, enfim, como é feito isso? Vocês mesmo têm Você é biólogo, né? Sim. Sim. Eu sou biólogo. Pois não. Então, e aí vocês recebem esses grupos, como é que é? Esses estudantes, e eles passam por algum estágio, alguma conferência, como é que é feito isso, esse projeto social? Na verdade, nós temos a educação ambiental para as escolas, em que é agendado com a escola a visita no aquário. Então, uma parceria com as escolas, então. Exatamente. Então, assim que as escolas agendam, nós temos toda uma programação, como eu falei, de acordo com a faixa etária. Então, ao chegar no aquário, dependendo da faixa etária, nós assistimos uma pequena palestra sobre ou biologia animal, ou comportamento, ou curiosidades animais, e depois esses alunos são direcionados para a nossa visita. Em cada recinto é feita uma abordagem de acordo com esse recinto. Hoje, aqui no Oceanic Aquarium, nós somos um aquário que eu chamo de cosmopolitano. Então, é um aquário que abrange todas as espécies do mundo, de rios, lagos, mares, oceanos, enfim. Então, aqui você consegue ter uma imersão no continente africano, no continente asiático, no continente da Oceania, na América do Norte, e cada ambiente tem o seu representante biológico de acordo, né? Então, essa visitação acaba sendo muito atrativa devido a essa abrangência que a gente consegue atingir de animais até de fora do Brasil aqui, né? Muito curiosos e que despertam bastante curiosidade e atenção de várias faixas etárias, né? Então, essas escolas, a gente consegue colocar na grade curricular, até de algumas faixas etárias, o mesmo conteúdo, né? Falando da importância de preservação de espécies, falando da importância de conservação de biótopos e ecossistemas intrínsecos, né? Até endêmicos da nossa região. Por exemplo, é impossível não falar da Amazônia, da riqueza da fauna, da riqueza de fauna aquática da Amazônia. Todo mundo olha a Amazônia como a selva, os animais que vivem na selva, mas pouco se fala da riqueza dos rios, dos peixes que são abundantes, que despertam a curiosidade mundial. Então, nós estamos aqui também para isso, para enfatizar a nossa riqueza subaquática, né, que pouco é conhecida. Costuma-se dizer que o homem gasta rios de dinheiro para ir para a Lua, mas mal conhecemos o que tem embaixo d'água, né, aqui no nosso planeta. Então, nós temos oportunidade, 8 mil quilômetros de costa, né? De costa. Só o Brasil. Mais de 8 mil, né? Mais de 8. Eu acho que é isso. Só o Brasil. Só o Brasil, né? E você vê, um empreendimento desse é tão pouco divulgado, tão pouco explorado, né? Em cima disso que eu queria te perguntar, André, quantos iguais com essa mesma estrutura tem no Brasil hoje? Nós temos aproximadamente 5 relevantes aqui. Relevantes, né? Sim. E todos eles com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, com o mesmo propósito. Somos um ramo bem intrínseco, bem fechado, mas que temos os mesmos objetivos em comum. Então, estamos sempre trocando
várias informações didáticas e para aprendizado de todos, para que nos tornássemos cada vez melhores, né, na questão do atendimento ao público, na questão da conservação, da educação. Então sempre se aperfeiçoando, né? Exatamente. Buscando a perfeição, é isso aí. Quantos metros quadrados hoje um empreendimento como esse precisa? Nós não somos o maior aquário do Brasil, nem temos essa pretensão de ser. Hoje temos o Aquário de São Paulo, o Aquário do Rio de Janeiro, que são mega empreendimentos, são muito volume de água, muitas espécies de peixe. No entanto, nós focamos num aquário de 2.500 metros quadrados em 2 pavimentos, com aproximadamente 26 recintos de visitação, onde é possível apreciar os animais por uma visitação de 1 hora, 1h30, dependendo do engajamento do público, né? Mas é válido ressaltar que a nossa meta foi sempre criar um empreendimento que fosse sustentável, que fosse economicamente viável, para que não se torne um elefante branco e com um custo operacional exagerado e venha a falecer aí por causa de custos operacionais. Então a Oceanic tem essa visão de criar empreendimentos que consiga se pagar para que nada falte nos cuidados com os animais, que isso é da maior importância para a gente. De tudo, verdade. E em matéria de empregabilidade, direto e indireto, o emprego, como é que é isso? O que vocês hoje, num empreendimento como o do balneário? Então, todo aquário público, de visitação pública, inclusive hoje existem estudos que falam sobre isso, todo aquário de visitação pública, ele gera toda uma cadeia social em volta do aquário. Então, hoje nós temos aqui aproximadamente 50 empregos diretos, mas com certeza mais de 100 indiretos, porque isso move uma cadeia muito grande, multidisciplinar, de especialidades e de necessidades, né? Então, nós precisamos de uma equipe de limpeza, nós precisamos de uma equipe de segurança, nós precisamos... Isso tudo terceirizado. Estacionamento, tá? Né? Essas coisas. Estacionamento, e nós precisamos de insumos para manter esse aquário operacional. Por exemplo, na questão do tratamento dos animais, nós temos a compra de rações, nós temos as compras de peixes e frutos do mar, para dar de alimento para os animais, que nem todos comem ração, né? Nós temos, na questão operacional, nós temos uma empresa de segurança que também emprega aqui alguns funcionários, a equipe de limpeza também que emprega vários funcionários, fora o comércio em torno que acaba sendo atraído para o local por causa do movimento de pessoas, né? Então, a maioria dos aquários no mundo, existem estudos que um aquário público conseguiu transformar um bairro inteiro, sabe? Então, a questão social do aquário não se limita apenas no emprego direto, mas sim em toda uma cadeia produtiva em volta. Exatamente. Que legal, rapaz. Olha, eu vi aí que eu fui fazer o programa com você, te convidei e tal. Convidei vocês aí, que me chamou muita atenção esse empreendimento quando eu passei, que eu gosto muito de ir de carro, explicar aqui pro pessoal que nos assiste, eu gosto muito de ir de carro visitar minha mãe em Porto Alegre. Eu não gosto de avião, né? Acho que avião o passarinho que nasceu para voar e tal, eu sou meio arredio e eu gosto do carro, né? Eu mesmo dirigindo ali, tá na minha mão, tá na minha... Tudo tá no meu controle. Eu gosto de ir parando, aí eu vou parando, eu paro aí em Camboriú, que eu gosto muito. Eu paro lá em Penha, no Beto Carreiro, né? Vou parando e tal. E me chamou muita atenção quando eu vi
Aí. E as minhas filhas, só que a gente estava na correria, minhas filhas falaram, pai, quando nós passarmos novamente, eu falei, eu queria era um empreendimento desse em Angra, era um sonho. Eu brincando, né, eu pensando, jamais pensei em fazer essa matéria, essa reportagem, e saber de vocês que há interesse de vocês expandirem isso pelo Brasil. Sim. Olha que interessante, que legal. Através de parcerias, né? Isso é importantíssimo. E eu vi isso pelo mundo, esses empreendimentos fazem o maior sucesso. E no Brasil ainda não. Não é muito, né? Porque você acha que precisa divulgar mais, entrar mais no calendário turístico das cidades, a mídia valorizar mais um pouco isso. Ou você acha que está no caminho certo, está indo e vai chegar num patamar melhor? Sim, nós estamos evoluindo nesse tipo de turismo que às vezes é muito mal interpretado, né? Questão de zoológicos e aquários, tem aí sempre uma questão que gira em torno dos animais, mas é muito válido ressaltar a importância desse tipo de empreendimento para o ecossistema, e Sim. popularmente falando, para os animais, porque a gente funciona como um banco genético, né? Nós estamos aqui para tentar até mesmo proteger uma espécie de um risco ameaçado de sumir do planeta, né? Então nós temos vários exemplos de zoológicos no Brasil e no mundo que fazem um trabalho excelente na questão desse melhoramento genético e nessa reprodução de alguns animais que, se não fosse por os zoológicos e aquários, hoje teriam sumido. O caso mais emblemático aí é o mico-leão dourado, né? Entre outros. Eu sou muito da parte dos aquáticos, né? Eu sou muito da parte dos até porque peixes. É lógico, a tua área, né? Exato. Então, puxando para os peixes, nós temos vários programas até com o cavalo marinho, que é um peixe muito ainda desconhecido do público e que está à beira aí ameaçado de extinção. Então, temos vários aquários reproduzindo esses animais em cativeiro, para que... Essa é a preservação, né? Sim, para que até mesmo o cavalo marinho em si já é um animal que é explorado para a questão do aquarismo e também para uma questão até mesmo da tradicional medicina chinesa. Inclusive já se sabe que é exportado esse animal na sua versão desidratada para países asiáticos, para que sejam utilizados na tradicional medicina chinesa. Então, a reprodução sobre cuidados humanos, que hoje se fala dessa forma, não mais em cativeiro, mas a reprodução sobre cuidados humanos, ela dá suporte para essas situações, né? Ela vem de encontro para que não se precise mais retirar o recurso da natureza, né? Caso alguém queira vir a utilizar o animal para qualquer finalidade. Então, fora os projetos de conservação in situ, ou seja, no local mesmo, né? Então, os aquários e os zoológicos, eles também são responsáveis pelos maiores patrocínios em dinheiro, em valores para projetos de conservação. Então, hoje, a maioria dos projetos que rondam o mundo de conservação de animais na natureza são bancados por zoológicos e aquários de visitação pública, né? Então, nós temos essa obrigação, eu diria, como um aquário, de promover essa questão da conservação e financiar, subsidiar esses projetos de conservação por todo o país, né? Então, todas as pessoas que possuem aí um projeto que vá de encontro a esses ideais podem procurar um aquário, um zoológico de iniciativa privada, que estaremos abertos a ouvir e a patrocinar, se for o caso, esses
projetos de conservação e pesquisa, que é fundamental para o nosso objetivo em comum. Muito bem. Tudo bem. Na realidade, o que eu estava dizendo, se a gente for analisar, hoje o aquário de visitação pública, ele é muito mais... a modernidade, né? Eu acho que a modernidade aí fala bem mais... E também muito mais relevante você ter hoje numa cidade um aquário desses moldes do que um zoológico, eu não sei, né? Porque o zoológico você tira o macaco lá da mata, né? Da selva, você tira o leão, você tira a arara azul e põe num lugar fechado, uma jaula, né? Que ele está totalmente fora do habitat dele. E o aquário, querendo ou não, você pega a água do mar e ele está no habitat dele. De uma forma diferente, mas ele se encontra no habitat dele. E eu vi aqui, pesquisando os aquários e até o de vocês, que vocês pegam a água aí, parece do mar, né? E passa por um processo ela fica mais limpa ainda do que é o mar, né? Vocês fazem uma filtragem, passa por um processo todo. Quer dizer, o peixe está mais... ele está mais seguro ali, ele está mais limpo ali do que propriamente no mar, é isso mesmo? Na linguagem popular. Isso, é mais do que isso, na verdade. Mais ainda. A nossa água salgada é produzida aqui. Nós não retiramos água do ambiente natural. Nós utilizamos o que se chama hoje de água marinha sintética. Então, o nosso sal sintético, ele é formulado, inclusive é formulado na Polônia, numa empresa super especializada para essa finalidade. Ele vem balanceado com todos os minerais e nutrientes necessários à boa condição de vida dos animais. Chegando aqui, por intermédio de importação, esse sal é diluído numa água hiperfiltrada. É uma água que a gente chama numa água de osmose reversa, é um processo de filtragem que elimina completamente todos os minerais, deixa uma água pura, o que a gente chama no conceito de água pura, é apenas H2O. Então, nós pegamos essa água extremamente filtrada, misturamos com esse sal enriquecido e preparado e produzimos uma água marinha, às vezes muito, às vezes não, com certeza muito melhor do que a coletada no nosso litoral, por exemplo. Então, nós temos uma água livre de qualquer patógeno, livre de qualquer contaminante inorgânico ou orgânico que possa prejudicar a saúde dos nossos animais. Então, o custo operacional da produção dessa água, ele é muito alto, mas traz um benefício de qualidade de vida aos animais muito grande. Eu poderia mesmo esticar uma tubulação aqui a 100 metros, o mar está aqui, o rio Camboriú, que é salobro, passa aqui nas nossas costas a 30 metros do aquário. Então, a gente poderia ter feito isso, mas para alavancar e para melhorar a qualidade de vida dos animais, nós oferecemos o que tem de melhor hoje no mundo de produção e sistema operacional para fazer funcionar aqui o aquário. Então, eu posso garantir que a nossa água, sem dúvida nenhuma, tem melhores condições do que muita região do Brasil. Imagino, lógico, preparada com todo esse cuidado, né? E todos os aquários do Brasil fazem esse procedimento ou é uma coisa específica que vocês adotaram? Sim, a grande maioria tem esse procedimento. Talvez não todos tenham a produção de sal sintético, alguns coletam água natural, mas mesmo assim, os que coletam água natural também fazem uma hiperfiltragem dessa água,
e conseguem ofertar uma água excelente para os peixes que estão no aquário. Inclusive, a média de vida dos animais que estão no aquário chega a ser muito maior do que na natureza. Porque, sim, porque no aquário não existe a questão, não existe ou é muito reduzida a questão de predação, a questão de várias doenças que no mar também existe lá, seus parasitas, suas bactérias, enfim. Aqui, assim que o animal adoece, ele já vai logo para tratamento, sabe? Então, a expectativa de vida dele aumenta consideravelmente. Nós temos animais aqui que podem viver 20, 25 anos. Nossos tubarões aqui, os mangonas, por exemplo, os maiores que a gente tem aqui, podem viver mais de 20 anos. Então, sim. E nós temos aí aquários no mundo que conseguiram recordes assim de 25, 28 anos de vida de um peixe, sabe? Então, aquele misticismo que há, vamos dizer assim, uma ignorância também das pessoas que não conhecem, dos leigos, né? Falta de conhecimento, exatamente. O aquário, às vezes, coloca para exposição 1, 2 tubarões que vai viver 20 anos, 25 anos, enquanto a pesca industrial chega a matar 100 mil tubarões por mês. Pois é. Então, as pessoas olham muito para a questão dos zoológicos e dos aquários, sim, e às vezes o problema está lá fora e não aqui dentro, sabe? Às vezes não, o problema está lá fora. Então, 2 animais estão sendo embaixadores aqui de uma questão de conservação, estão sendo apresentados para o público intrinsecamente, em todas as suas questões de comportamento, biologia, o porquê que é necessário se preservar um tubarão. As pessoas não fazem ideia que é um animal de topo de cadeia, super importante para a questão ecológica, para os níveis tróficos. Enfim, é uma situação complexa, é difícil da gente poder explicar isso e as pessoas poderem entender, mas nós não precisamos comer tubarão, sabe? Então, se você puder escolher, espécies, né? Exatamente, se você puder escolher, escolha aquilo que seja mais sustentável, sabe? Procure se informar dos animais que estão indefeso, para que você não seja conivente com essa situação, né? Então, o aquário, ele tem essa premissa, ele tem essa obrigação de informar o público sobre essas situações, sabe? Até mesmo o aquário de Monterey, nos Estados Unidos, que é um aquário referência na questão de conservação, eles têm um programa excelente, que é o Seafood Watch, né? Que é na verdade, é uma agenda que eles têm com os restaurantes locais para que todos sirvam animais, sirvam peixes que estão fora do defeso, sabe? Incentive as pessoas a terem uma consciência na hora da alimentação, na hora de comer, que entendam a necessidade de preservar algumas espécies, sabe? Se a gente está no defeso da sardinha, você não pode comer sardinha por causa que a gente precisa proteger para reproduzir o animal, para ter essa continuidade desse recurso natural. Então, para que comer sardinha quando ela está no defeso, sabe? Ninguém vai morrer se ficar 3 meses sem comer sardinha. Então, é essa conscientização que a gente precisa enaltecer e explorar melhor do público, para que a gente consiga manter os estoques naturais, né? Os estoques, o recurso natural, né? Saber consumir com inteligência, saber consumir com bom senso, né? E assim a gente consegue promover até a dignidade
dos pescadores, por exemplo, os pescadores artesanais, né? Isso. Muito bem. Vem cá, eu vi alguma coisa a nível de mergulho e tal, com espécies. Como é que funciona isso? Tem? Ou foi o repórter que foi lá e mergulhou? Como é que é isso aí? Tem esse mergulho, tem esse treinamento aí? As pessoas que visitam podem fazer? Como é que é isso aí? Que eu vi lá algo assim. Muitos aquários fazem o mergulho com o visitante, mas nós ainda não temos essa atração aqui. Então, mergulhar com os animais aqui no Oceanic ainda não é uma realidade. Né? Não é uma boa. Ainda... Não, nós temos condição de fazer, mas não é o nosso foco inicialmente trazer turistas para fazer esse tipo de turismo, né?
Com O certeza. Tadeu Fialho está falando aqui, ó, muito legal, o pessoal está gostando, viu? Chegando e tal, eles não estão muito acostumados. É porque a gente coloca, nós temos com esse intuito também, né? Quando a gente colocou esse programa no ar, é para trazer a voz para a população também quando tem algum problema, para ser discutido aqui, e por que não resolvido, ajudar a resolver. Mas a gente também quer trazer isso, as novidades, sugestões, ideias, né? E principalmente com empreendimentos assim, ó, que tem vontade, quer conversar, está aberto ao diálogo e quer expandir, né, pro Brasil aí. André, além de lindo isso, eu agora quando for de novo na minha mãe, vou passar aí que eu quero te conhecer pessoalmente. Você é meu convidado, pode vir aí. E quero conhecer pessoalmente, é muito lindo. E eu estou pesquisando também... outros empreendimentos também, mas é difícil ver com a capacidade que vocês têm de né, esse cuidado todo. Aquele túnel é maravilhoso, né? Tem um túnel, né? Sim. Só para o pessoal ter. Foi um prazer recebê-los aqui, viu? Programa hoje muito especial, que eu quero trazer, como eu volto a repetir, né? A gente quer trazer esses conhecimentos aqui também, essas sugestões, ideias. Por que não? Né? Uma ou outra autoridade vai ver, a gente sabe que vai assistir e a gente vai, e eu tenho certeza que vão procurar saber, né? Mais sobre o assunto, tá? Muito bem. André, mais alguma coisa que você queira colocar, que tenha faltado, que eu não perguntei? O que você me diz? Eu agradeço a oportunidade, né, que você está nos dando, dizer que a Oceanic realmente tem pretensões de avançar pelo Brasil. Estamos dispostos a ouvir qualquer proposta que vier da região. De parcerias, né? De parcerias público-privadas, enfim. Estamos à disposição. E queria fazer um convite para todos, estamos um pouco longe, mas para quem estiver aqui por Balneário, que venham visitar a Oceanic Aquarium, que também tem outros 2 empreendimentos muito legais na região, que é o Museu do Carro Antigo, uma pizzaria temática sobre piratas, que é super interessante, têm outros muito engraçada. Sim, do mesmo grupo. Sim. Então, fica aí o convite, você, Gaúcho, quando estiver passando por aqui, por favor, obrigado. Faça essa parada aqui, que será muito bem-vindo aqui. Ok? Agradeço novamente a disponibilidade e a oportunidade de falar um pouco do Oceanic Aquarium, e espero que num futuro próximo a gente possa se encontrar novamente por aí. Isso, vamos se encontrar, quem sabe, em Angra dos Reis, conversando sobre o assunto. Justamente, né? Não seria nada ruim. Nada ruim, com certeza. Vamos lá, vai dar certo. Bom, então, foi um prazer recebê-lo, tá? Até uma outra oportunidade, e a gente segue aqui, na torcida. Bom trabalho, boa sorte. Eu não gosto de desejar para ninguém, que eu não acredito em sorte, eu acredito em trabalho. Isso mesmo. Muito trabalho para vocês. Isso. Deus abençoe Nossa Senhora Aparecida, que eu sou devoto aqui, ela fica aqui do meu ladinho, né? E possa abençoar vocês cada dia mais, e que o empreendimento de vocês expanda aí pelo Brasil, vai embora. Tá? Muito obrigado. Os votos aqui desse programa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu. Uma boa noite. Um abraço, boa noite a todos. Tchau. Tchau. É isso aí, gente. Então, é isso que a gente quer trazer de vez em quando, né? Programa um pouquinho diferente, aquela coisa toda. Muito bem, olha só, programa polêmico, programa de utilidade pública, mas também tem imagens maravilhosas, né? E eu quero, num momento reflexivo aqui, mostrar as maravilhas da nossa região. Uma imagem de Angra dos Reis para ficar na nossa memória, tá? Você que tem aquele plano, férias, feriado prolongado, venha conhecer a nossa região. Hashtag Vem pra Angra. Olha essa imagem aí.
coração de todos. Uma ótima semana para todo mundo. A sexta, sábado, um domingo maravilhoso para todo mundo. Fiquem com Deus, todo mundo. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Até semana que vem.